As misericórdias do Senhor não têm fim e são a causa de nós não sermos consumidos. Boa noite a todos aí, boa viração do dia, bem-vindos aí a essa mesa preparada pelo Senhor, na nossa viração do dia, tempo de comunhão, de amizade, tempo de família, de edificação mútua. Rafael, meu amigo, forte abraço, meu irmão, saudade de você, César, todo mundo que está chegando aí, graças a Deus, grande privilégio. Meu amigo Felisbino aí, sempre uma alegria ter você aqui nessa mesa com a gente. Forte abraço para todos aí, graças a Deus, muito bom a gente poder estar juntos aqui, nesse tempo de família, né? Um lugar que Deus tem reservado para nós aqui, para poder compartilhar, fortalecer, repartir virtudes, muito bom, graças a Deus. E aí, se Deus quiser, vai correr tudo bem aí para a gente estar junto com os irmãos aí, graças a Deus. Muito bom. Forte abraço aí para todo mundo, amém, irmãos? Tempo maravilhoso lá em Brasília, retiro de casais lá, coisa assim tremenda, reveladora. Depois chegamos aqui a tempo de compartilhar aqui, né, comungar aqui com os irmãos da paróquia aqui domingo, tempo maravilhoso assim. Depois você acompanha lá no YouTube, a gente sempre posta lá Sal na Rede, e maravilhoso mesmo, foi um tempo assim muitíssimo especial, com as crianças lá do Projeto Ilumina, o quarteto de cordas, meu Deus, que manhã assim bendita. João Tito, ô Titão, amigo, coisa mais boa, rapaz, ter encontrado com você aqui, partilhar a mesa com você, muita gratidão mesmo. Então, o pessoal está perguntando aí, o curso, né, sobre o curso é o seguinte: todas as informações sobre o curso vão acontecer quarta-feira, dia 7, você entra lá no nosso endereço Mesa Preparada, para que você possa se inscrever para a aula magna. Então é a aula de lançamento, você vai ter um pouco assim de percepção de como o curso vai ser conduzido. Então nessa aula a gente vai compartilhar um pouco assim do conteúdo na forma como ele vai ser repartido, ministrado aí durante o curso, tá bom? A aula inaugural, nessa aula magna dia 7, é livre, aberta aí para quem quiser se inscrever. Então se inscreva, divulgue, compartilhe com outras pessoas, e lá você vai ter todas as informações, as condições, a regularidade, como é que vai acontecer, quantas aulas serão esse primeiro curso, enfim, está tudo lá. Oportunidade também de você fazer perguntas. Então, dia 7, quarta-feira, vai lá no Mesa Preparada e faça sua inscrição, participe. E se você entender que é de Deus mesmo, você está correndo no curso, se inscreva. Outra coisa, não deixe de se inscrever por conta do recurso, né? Nós temos formas lá de cooperar, de abençoar, de repartir esse conteúdo aí com o maior número de pessoas possível, fazendo com que a questão do recurso não seja impedimento, não seja limitador, tá bom? É exatamente para que esse conteúdo possa ser repartido com o maior número de pessoas possível, tá ok? Então, muito bom, a gente está muito alegre e todo mundo que está trabalhando está muito motivado, porque só na preparação, só em estabelecer como é que a gente vai fazer isso, já assim, tá sendo uma bênção lá para todo mundo que está trabalhando no processo, tá bom? Todas as informações, o talento, tudo que você precisar vai estar lá disponível. Você entra lá, Mesa Preparada, todas as informações estão lá. Pode ficar despreocupado aí, que
você vai ter tudo lá, tá ok? Graças a Deus. Muito bom a gente poder estar juntos aqui. Vamos ter um tempo de oração. Eu queria uma vez mais orar pela casa do meu amigo Alfredo, lá de Araçatuba, está lá em São Paulo, cuidando da saúde lá. E a gente está aqui em oração pela casa dele, a Thelma, os filhos, a igreja de Araçatuba. Então a gente quer mesmo assim que a bênção de Deus esteja sobre a casa dessa família tão bendita que tem repartido virtude com tanta gente, tá bom? Pai, muito obrigado, acima de tudo, pelo teu amor, a tua fidelidade. Os planos do Senhor a nosso respeito são planos de paz. Essa é a promessa, que a paz de Cristo seja sobre todos aqueles a quem o Senhor quer bem, em nome de Cristo Jesus, e para que haja boa vontade, Senhor, para que o nosso coração não esteja dominado de ansiedade, que nenhuma perturbação em relação ao futuro nos confunda, nos desvie daquilo que é o nosso propósito, porque os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, exatamente para garantir esperança, segurança e certeza a respeito do nosso futuro. Em nome de Cristo Jesus, então que a casa do Alfredo, todos ali, sejam mergulhados na mais absoluta paz, para que assim nossas mentes e os nossos corações sejam guardados pelo Teu Espírito em Cristo, e a paz de Cristo habite, domine o nosso coração. Muito obrigado pelo Teu amor, obrigado por esse tempo de comunhão, de mesa, obrigado porque dia 7 está logo aqui, e Deus, em poucos dias e poucas horas, nós vamos estar iniciando esse tempo de aprendizado, de conteúdo, de partilha, de edificação mútua. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados, graças a Deus. Eu quero, dentro daquilo que é o princípio que a gente colocou essa semana, e essa coluna, essa estaca de referência na nossa caminhada, né? O princípio do leve e momentâneo, ou seja, qualquer que seja a dificuldade, por mais pesada que ela pareça, ela é leve. E por mais demorada que ela pareça, ela é momentânea. Então, isso é um princípio. Nós precisamos olhar para as nossas tribulações, para os nossos desafios, numa perspectiva de que mais pesados que pareçam, por mais demorados que a gente possa achar que são, eles são leves e momentâneos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Para que a gente possa ter o coração guardado e que nós possamos deixar de avaliar a nossa vida por aquilo que é o aparente. A palavra de Deus diz que nós não andamos mais pela aparência, porque tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que é visível é passageiro. Amém? Então nós temos que viver daquilo que é invisível aos olhos. A nossa fé não se baseia no aparente, no visível, mas a nossa fé se baseia na fidelidade de Deus segundo a sua palavra, e é segundo essa palavra, segundo a sua vontade, os seus planos, que nós nos movemos. Nesse sentido, a gente vai conversar aí até sexta-feira. Então nós temos aí agora de hoje até sexta-feira para compartilhar um pouco sobre isso, e aprendendo, discernindo. E hoje eu quero compartilhar com vocês para ir fortalecendo esse conceito, trabalhando ele de maneira prática e aplicada aqui em Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Jesus então lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Amém? Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou apenas boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? E o Senhor respondeu: o inimigo fez isso. E os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos?
E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amados, é o seguinte, presta atenção. Às vezes a gente tem uma tendência de mexer naquilo que o capeta está fazendo. A gente tem a tendência de tentar consertar o errado. A nossa vocação não é consertar o que está errado. A nossa vocação é ter compromisso inabalável com a verdade. A nossa vocação, ela não é essencialmente, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. A essência da nossa vocação é de natureza e não de ordem. E às vezes a gente tem a tendência, e isso é uma tendência gerada a partir de uma tentação. O diabo está sempre nos provocando ao ambiente da ordem, para que a gente deixe um ambiente da natureza. Ele fez isso com Jesus. Então ele coloca em xeque a natureza para que a gente seja tentado a compensar uma crise de natureza com uma ordem. A gente já compartilhou isso, mas como faz tempo, vamos dizer de novo, Paulo disse a Tito: Tito, meu verdadeiro filho, por isso te deixei em Creta, para você colocar em ordem as coisas que ainda não estão. Então, se nós não tivermos uma consciência clara de natureza, nós vamos nos confundir no ambiente da ordem. E essa confusão pode ser danosa, porque em nome da ordem nós podemos afetar ou atingir pessoas naquilo que é a natureza delas. Então, muitas vezes, na ânsia de colocar as coisas em ordem, nós estamos ferindo de maneira quase irreparável aqueles que são de natureza, simplesmente porque nós estamos ansiosos quanto à ordem. Então é isso que aconteceu. Deus semeou trigo, que é de uma natureza. O inimigo veio e semeou alguma coisa que parece o trigo, mas é de outra natureza. Então, a aparência não define semelhança. A semelhança é o invisível. Deus fez uma imagem para refletir uma semelhança. Então a nossa relação com Deus está na semelhança, na proximidade, na relação de natureza, e não no ambiente da ordem. Deus não convidou a gente para participar da organização. Deus nos chamou para compartilhar a natureza. Então, a palavra de Deus não é para a gente organizar as coisas. A palavra de Deus é para a gente discernir a natureza delas. E aí, tendo discernido a natureza, nós conseguimos colocar em ordem, sem ferir a natureza. Mas se a gente não tiver um discernimento claro de natureza, ao tentar colocar em ordem, nós podemos ferir a natureza. O próprio Jesus foi ferido por aqueles que representavam a ordem, mas não conheciam a natureza. Então, a palavra de Deus, segundo Pedro, é para que através das suas promessas nós nos tornemos coparticipantes da sua natureza. Então, a semelhança não é de aparência, é de natureza. Então, o inimigo nos confunde no ambiente da aparência, que é o ambiente da ordem. Então, por isso,
Deus está dizendo, ele está dizendo, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não. Não tem que mexer. Nós não temos que trabalhar para expurgar quem não pertence. Nós temos que trabalhar para fortalecer a quem pertence. Mas para fortalecer a quem pertence, nós vamos ter que também adubar o joio. Então a gente tem que investir, fazer a nossa oferta, a nossa entrega, o nosso investimento tem que ser uma coisa que até os cabritos comem. Amém, amados? Então, na adubação do campo, no cuidado do campo, ele vai adubar, inclusive, o joio. Foi muito boa, Rafaela, perguntar aí, comentar isso. Aparte-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ter esse rigor com quem, não sendo cristão, comporta-se como se não fosse. Ou melhor, nós não temos que ter esse rigor com quem, não sendo cristão, comporta-se como se fosse. Vou repetir. O nosso rigor não é com quem não é cristão e comporta-se como se fosse. Nós temos que ter rigor com aquele dizendo-se cristão, comporta-se como se não fosse. Amém? E às vezes nós estamos usando o nosso rigor na área errada. E aí a gente pode ferir alguém que é verdadeiramente cristão. Então, em nome de Cristo Jesus, o nosso desafio é oferecer condição para todos. Porque o processo vai revelar quem é e quem não é. Então não são os nossos critérios seletivos que vão dizer quem é e quem não é. Porque quando a gente estabelece critérios seletivos, a gente acaba avaliando por merecimento. E aí a gente erra a mão, porque ao avaliar por merecimento, nós podemos estar arrancando um trigo por pensar que ele é joio. Porque nós estamos avaliando pela aparência. Deixe as coisas correrem e o processo vai trazer definições de natureza. Porque é igual ovelha e cabrito. Eles podem até se parecer, mas são de natureza distinta. O trigo e o joio se parecem até uma determinada fase. Depois, qual é a diferença? É que eles são de natureza distinta. Então, enquanto um trigo é um ramo frutífero, o joio é uma erva, é uma palha. Então, o que vai definir o fruto? Não é o comportamento. Então, o comportamento não define. A metodologia não define. As estruturas não definem. As estratégias não definem. Então você não vai conseguir desenvolver um ministério eficaz e frutífero se você está definindo o seu ministério a partir das metodologias, das estratégias e das estruturas, e não dos processos. Porque o próprio inimigo vai plantar joio no meio da coisa lá. E depois você fica tão ocupado em tentar saber quem é e quem não é, que você vai perder seu tempo. Você não vai alcançar seu propósito, porque você focou na atividade errada, não era hora de mexer com isso. Você pode deixar que ao fim o próprio processo vai revelar quem é e quem não é. Você deixou de cumprir sua vocação. Aí você fica lá
Deixa Deus ministrar no nosso coração. Eu vejo muito líder antecipando coisas, ansiosos em garantir o resultado. E aí eles ficam antecipando coisas, o processo deles não é completo e eles acabam ferindo o processo pelo zelo, né, de tentar definir lá quem está certo e quem está errado. E não vai funcionar. Então adube o processo, invista naquilo que é a nossa vocação. Alimente o processo, invista no processo, valorize o processo, estimule o processo, chame as pessoas a exercer responsabilidade. Chame. Então, acredite às pessoas responsabilidade e você pode ficar tranquilo. O próprio processo vai revelar quem é e quem não é. Porque é o que Jesus falou. No tempo próprio, na condição própria, o que é verdadeiro vai produzir fruto e o que não é verdadeiro não vai produzir fruto. E aí o próprio Pai, quem corta, não é a gente. Ô, gente, é sério isso. Então Jesus diz assim: o ramo que estando em mim não produzir fruto, o Pai o corta. Então Deus não mandou a gente cortar. Você pode ficar tranquilo, Deus vai honrar você. Se você honrar o processo, Deus vai honrar você. As próprias pessoas revelarão a que vieram. Elas vão revelar. E eu vou te falar por que elas vão revelar. Porque pessoas corrompidas de natureza, elas só querem a primazia do direito, mas elas não querem a responsabilidade do processo. Então, rapidinho, se você continuar investindo no processo, essas pessoas querem o direito, mas não querem a responsabilidade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém? Agora, quando você investe só em metodologia, só em estrutura, só em capacidade, os interesseiros se sobressaem. Porque eles têm um apetite, uma ganância, uma cobiça, que eles estão dispostos a tudo para ter. Então eles se sobressaem. Só que eles não aguentam vivenciar o processo na sua totalidade. Eles têm pressa de reconhecimento, têm pressa de direito. Elas têm pressa. Elas não querem o relacionamento, não querem a intimidade, querem a atividade. Então esse texto é muito desafiador para nós, porque há uma ideia na nossa cabeça que o nosso papel é zelar pela ordem. Não. A nossa vocação é zelar pela integridade dos processos. Então insista, não desanima, porque as coisas de natureza. Então, luz e trevas não são de mesma natureza. Por isso as trevas nunca prevalecerão contra a luz. Então Deus não mandou a gente eliminar as trevas. Deus mandou fazer brilhar a nossa luz. Amém? Deus vai garantir. Por quê? Porque foi Ele que plantou. Ele que plantou a boa semente. Ele conhece a natureza da semente que Ele plantou. Então tenha paz na paz de Deus. Tenha paz na paz de Deus. Deus está em paz. A paz de Cristo. Jesus foi lá e entregou a sua vida nas mãos do Pai, porque ele tinha absoluta confiança no processo.
Amém? Em momento algum, Jesus achou que uma traição, uma negativa, um abandono poderia comprometer o processo. Então, nenhum tipo de traição, nenhum tipo de abandono, nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de oposição vai comprometer os processos de Deus. Então, insista neles, fique em paz, complete isso, trabalhe com todo o ânimo do seu coração. Porque se você for falar com Deus, Deus, e aí? Ele vai falar assim: fique em paz. No tempo oportuno, nós vamos saber o que é joio, o que é trigo. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, a minha oração é que essa palavra traga paz ao seu coração, para que você finalmente viva esse princípio do leve e momentâneo. Porque muitas vezes Deus está submetendo o processo, e é Ele que diz isso, Ele está submetendo o processo para que aquilo que são os elementos próprios do processo revelem a natureza das coisas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, forte abraço, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser, nessa mesa preparada pelo Senhor, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento e para que a gente possa ser bem-aventurado em tudo aquilo que a gente fizer. E guarde isso no seu coração. Você foi chamado para cuidar e guardar, e não para ser juiz de joio e trigo. Tá bom? Fique em paz. Até amanhã, se Deus quiser.